Bom, então, queríamos dar boa tarde aí para todo mundo. Chegou. Nossa quinta sessão de REMI em debate, é o nome que a gente está dando a esses webinários, né? Promovido pela REMI. O título dessa sessão é A Covid-19 e os trabalhadores em Portugal e na Alemanha. Para isso, nós convidamos como expositor o professor Elísio Stank, professor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, pesquisador da área do trabalho, sociólogo do trabalho, muito conhecido no Brasil, né, de nós todos. E convidamos como debatedor o professor José Ricardo Ramalho, da UFRJ, sociólogo do trabalho, integrante da REMI, né, e, enfim, parceiro e companheiro aí de trabalho, né, dessas redes de trabalho no Brasil, né. O meu nome é Roberto Vélez de Oliveira, eu sou também sociólogo do trabalho, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e vou atuar como mediador aqui desta sessão. A REMI, para quem não conhece, é a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista. Ela foi criada em março de 2018, logo após a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, do governo Temer, né? Trata-se de uma iniciativa que reúne pesquisadores da sociologia, da economia, do direito, da história, de vários centros do Brasil, Centro de Pesquisa sobre Trabalho, né? E tem em comum uma perspectiva crítica de tratamento do tema, né, do trabalho no país, né? Já se tornou uma referência, eu acho que a gente pode dizer isso. A REMI já é uma referência, seja nos estudos acadêmicos, seja no debate político, institucional. Estudos da REMI têm sido citados sistematicamente. E gostaríamos de convidar todo mundo para visitar o nosso site. Nós temos um site, né, onde a gente procura consolidar todas as informações, dados, pesquisas, né, produzidas no âmbito e nas interlocuções da REMI, né. Nesse contexto de pandemia e levando em consideração os impactos que essa situação toda, né, tem tido sobre a economia e, consequentemente, sobre o trabalho, nós decidimos criar, né, estas sessões que denominamos de REMI em debate. Esta já é a quinta, nós tivemos 4 outras anteriores, que trataram, por exemplo, das novidades metodológicas do IBGE, trataram das estratégias sindicais frente aos impactos do Covid, assim como também sobre as medidas que o governo e o Congresso vêm tomando para mitigar os efeitos da crise, né? Dessa vez, o tema é o que já dissemos, a Covid e os trabalhadores em Portugal e na Alemanha. E com isso nós pretendemos trazer mais presentemente essa perspectiva internacional. Essa primeira sessão que, digamos, aborda a temática nessa perspectiva. A ideia é realizar outras, né? Só para a gente ter, digamos, um elemento do contexto, né, que no âmbito mundial tem colocado questões importantes sobre isso, para serem tratadas certamente em alguma medida, isso o será aqui, nesta sessão, né. Acabou de sair um relatório do Banco Mundial, né, agora em junho de 2020, e ali está indicado que, segundo a avaliação do Banco Mundial, esta será a maior recessão, né, global, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Há uma previsão de retração da economia mundial de 5,2%, sendo que nos Estados Unidos será de menos 6,1%, na zona do euro de menos 9,1%, no Brasil de menos 8%, na China positivamente de 1%, né? Os desafios são imensos, são enormes, né? E conjugam um contexto de crise sanitária, macroeconômica, né, e social. Frente a isso, o Banco Mundial aponta 3 frentes principais de ação no período de mitigação, ou seja, nesse primeiro momento de impacto das consequências da pandemia. Primeiro, assegurar serviços públicos essenciais, preservar o setor privado, né, e fazer chegar dinheiro diretamente às pessoas. No caso dos países emergentes e de economia em desenvolvimento, como assim denomina o Banco Mundial, uma atenção especial
deve ser dada ao tema da informalidade, né? Já que esta é uma questão que envolve a formação social histórica desses países de maneira bastante contundente e agora tende a se agravar, né? A isso se deve também seguir as medidas de médio e longo prazo, na medida em que medidas de emergência não vão resolver os problemas que esse impacto está trazendo, evidentemente, né? Então, o relatório se refere a o que eles chamam de cicatrizes duradouras, né? Ao prever uma recessão profunda, trazida com a queda dos investimentos, com a erosão do capital humano, produzida com o desemprego em grande volume, e que se estende ao longo do tempo, assim como a retração do comércio internacional, né? Tudo isso vai prolongar os efeitos da crise e é o que vai, e é a partir desta avaliação que se faz o diagnóstico da recessão, alguns falam até em depressão, né? Para enfrentar esse quadro recessivo, aí é interessante observar no relatório, o Banco Mundial, vou aqui ler um trechinho muito pequenininho, traduzido livremente, né, para a gente sentir um pouco a direção dos ventos. Lá, o relatório diz assim, para ter sucesso, e está se referindo mais principalmente, digamos, a essas medidas de médio e longo prazo, portanto, na sequência das medidas de emergência, para ter sucesso, os países precisarão de reformas que permitam que o capital e o trabalho se ajustem relativamente rápido, acelerando a resolução de disputas, reduzindo as barreiras regulatórias e reformando os custosos subsídios, monopólios e empresas estatais protegidas que retardaram o desenvolvimento. Ou seja, pós-pandemia não muda nada do ponto de vista da orientação desses organismos e da orientação geral do mainstream da economia e dos governos. Essa é uma questão que talvez possa informar um pouco o debate que a gente vai fazer aqui. Algumas observações, instruções e regras da nossa atividade. Nós vamos ter a exposição de Elísio, conforme já dissemos, que deve durar entre 20 e 25 minutos, né? Depois nós vamos ter a intervenção de José Ricardo como comentador, entre 10 e 15 minutos. Na sequência, a gente vai abrir para o debate, tá certo? Então, com isso, a gente passa a palavra para o Elísio. Eu não sei se você vai querer que a gente informe você quando chegar o quê? 15 minutos? 15 minutos, Sim, posso? Ah? sim, pode ser, sim. Pode ser? Posso interromper só dizendo que passou 15 minutos? Só para, sem querer atrapalhar Certo, você? Pode sem ser? dúvida. Elísio, muito obrigado por ter aceitado, né? Você, Zé Ricardo, né? Zé Ricardo é da casa, somos também, né? Promotores pela REMI do evento, né? E a gente queria Ok, agradecer bastante a sua. muito boas tardes a todos, os amigos, que eu tenho o maior gosto em reencontrar, ainda que por esta via mediática que todos estamos agora a familiarizar-nos permanentemente em todas as dimensões da nossa atividade, é quase diário o recurso, de facto, a estes meios. Mas, em todo caso, é bom ver as vossas caras, ainda que algumas estejam apenas fixadas em forma fotográfica, mas é um prazer grande que sinto em poder, mais uma vez, colaborar com vocês, contribuir para esta ligação transatlântica, para esta reflexão num contexto tão especial e tão preocupante que temos vivido a nível internacional nos últimos meses. E, portanto, agradeço e parabenizo a todos vocês por estas iniciativas e a Remir, que com certeza uma instituição e uma organização que tem contribuído e irá com certeza continuar a contribuir para estimular o debate, o conhecimento, a compreensão e dinamizar as iniciativas no campo laboral, no campo sindical, no campo social, do modo geral. Portanto, eu agradeço em especial também ao Roberto por ter, enfim, feito este convite para expor um pouco a nossa, enfim, perspectiva acerca desta situação que temos vivido.
E, portanto, eu vou compartilhar com vocês, mas desde logo passo a informar que não desenvolvi nenhum estudo, digamos, ou nenhuma pesquisa empírica específica para em torno deste tema. Portanto, aquilo que vou partilhar aqui é muito mais uma experiência vivida e uma observação, digamos, que tenho vindo a realizar desde o início desta pandemia, e com certeza o Roberto também teve em atenção o facto de até recentemente ter permanecido na Alemanha durante meses. De facto, na verdade, vivi lá durante 8 meses, entre setembro de 2019 e maio deste ano, e fui um pouco apanhado na curva, digamos assim. Quando me preparava para regressar a Portugal, foi justamente quando as fronteiras fecharam e a pandemia, digamos, adquiriu o contorno mais dramáticos que hoje estamos a viver, e que vocês no Brasil estão agora a sofrer talvez com maior intensidade, à semelhança daquilo que já aconteceu aqui há algum tempo atrás. Portanto, eu pensei em organizar um pouco esta intervenção minha. Enfim, primeiro uma breve nota mais genérica sobre os efeitos de tudo isto e o modo como nós temos tentado acompanhar e refletir à volta desta matéria, com os impactos da pandemia no plano sanitário, no plano social, económico, etc. Depois queria fazer uma segunda nota mais centrada no campo laboral, no tema do trabalho, e procurando pelo menos fazer alguma referência mais específica à situação na Alemanha e à situação em Portugal, sendo que isso obriga, digamos assim, quase que inevitavelmente a falar da Europa e a falar um pouco daquilo que são, digamos, as medidas que estão a tentar ser promovidas no contexto da União Europeia para responder a esta crise, à crise sanitária e à crise económica. E, portanto, são estes os tópicos que eu iria referir para vocês. Em relação ao efeito desta pandemia, ao efeito do Covid, o primeiro grande impacto que teve foi, de facto, de paralisação. O efeito foi de paralisação e de medo que brutalmente atingiu todos os setores da sociedade, desde a dimensão mais institucional até, digamos, ao cidadão comum e à nossa vida cotidiana. Portanto, o facto de abruptamente, repentinamente, os empregos, as atividades de lazer, as viagens, os transportes, etc., terem ficado de um dia para o outro praticamente impedidas, digamos assim, de seguir o seu curso, isso teve um brutal impacto, criou uma apreensão, porventura nunca vivida por todos nós, nunca vivida ao longo das últimas décadas, talvez do último século. E isso foi, digamos, o pavor instalado, a paralisação imediata, praticamente total, das economias, causou, de facto, um temor que, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, das nossas rotinas, quer até do ponto de vista psicológico, se quisermos, amedrontou toda a gente. Eu devo dizer que eu posso partilhar com vocês, eu vivi nessa altura, estava, como disse, estava na Alemanha, numa região do leste, da antiga RDA, na cidade de Jena, e aí, talvez por uma questão cultural, o modo como as pessoas responderam disciplinadamente, e os cuidados que, de um modo geral, digamos, na cultura alemã, nós podemos observar que há, digamos, uma maior contenção naquilo que são as ligações afetivas, naquilo que é a proximidade física entre as pessoas, etc. E isso, a partir do momento em que começaram os principais alertas, notou-se logo na vida cotidiana, com uma cautela muito visível da parte de todos, em, digamos, evitar a aproximação, e de imediato também as medidas adotadas no plano sanitário, a obrigação das máscaras, que no início não era obrigatório, mas passado pouco tempo, passado cerca de uma semana,
passou a ser, mas em todo o caso a economia alemã continuou, pelo menos parcialmente, continua a funcionar, não é? Nos espaços públicos, no comércio, restaurantes, etc., continuaram a funcionar, embora não normalmente, mas dentro de horários limitados e com constrangimentos em termos da ocupação do espaço interior, nomeadamente no campo da restauração, mas continua de facto a funcionar. Ao mesmo tempo, também acho que é interessante partilhar com vocês, digamos, a vivência pessoal de quem, sendo de um país e estando naquele momento num país completamente diferente do seu, foi tentando acompanhar aquilo que se passava em Portugal, não é? Acompanhando na medida do possível, com o contacto que temos por estes meios, com as televisões, enfim, com os jornais eletrónicos, etc., e, portanto, duplamente preocupados. Por um lado, porque estávamos, digamos, destacados num país distante, por outro lado, porque aquilo que se conhece da sociedade portuguesa e do modo como os portugueses reagiram a isto é bastante distinto enfim, do estilo de vida de um país como a Alemanha. Para além enfim, da distância familiar, a distância dos amigos, o corte que foi necessário adotar, tudo isso causou uma perturbação bastante grande e, ao mesmo tempo, o desdobramento que se sentiu de imediato no potenciar do uso destes meios, do recurso aos meios eletrónicos como forma alternativa de comunicação, de debate, de interconhecimento e de intercâmbio a vários níveis. Portanto, essa primeira fase do impacto do Covid, em que todos nós passávamos muitas horas do dia a acompanhar as estatísticas, as tendências, aquilo que ia ansiosamente à espera que a tal curva começasse a baixar, que a tal pico começasse a travar e começasse a reduzir. Portanto, isso foi uma fase muito angustiante para muitos de nós. E, portanto, começou-se logo a ver a importância que tudo isso estava a adquirir na sociedade. No entanto, aqui vale a pena fazer uma distinção. Se num primeiro, digamos, num primeiro momento, pareceu que isto era um vírus, o Covid-19 era um vírus democrático, que podia, digamos, atingir na doença qualquer condição social, qualquer indivíduo, desde as elites até às classes subalternas. Mas não demorou muito a que se percebesse, como aliás hoje está muito mais comprovado do que há uns meses atrás, que realmente não há essa ideia de distribuição igualitária, digamos, dessa ameaça da contaminação não é verdade, não é verdadeira e não podia ser verdadeira, na medida em que a sociedade está estruturada de modo muito assimétrico, as condições de vida, as condições sociais, as necessidades vitais para largos setores da população, das classes trabalhadoras, das classes excluídas, dos grupos mais periféricos, evidentemente que não têm as condições que se poderia esperar de uma classe média ou das classes superiores. E por isso, eu, por exemplo, quando estava na Alemanha e aqueles apelos e aqueles cartazes escritos e colados nas portas em todo o lado, nas universidades, etc., a apelar ao stay home, e eu pensei logo, e aqueles que não têm home para ficar, aqueles que não têm casa, aqueles que têm que viver na rua ou que habitualmente vivem nos subterrâneos do metrô ou vivem enfim, na rua mesmo, não é? E, portanto, a desigualdade começou a notar-se de facto de imediato e quando começaram a aparecer os primeiros sinais, as primeiras informações mais sistemáticas, os primeiros levantamentos de onde é que a incidência estava a ser maior, facilmente se saltaram ao de cima as assimetrias, as contradições, porque, de facto, as desigualdades sociais refletem-se também aqui. Portanto, tal como elas já se refletem há muito tempo na doença e na morte, há estudos que todos nós conhecemos a nível global que comprovam a forma como a doença, a morte, as necessidades mais elementares atingem sobretudo os países mais pobres, as populações e comunidades que sofrem mais diretamente na pele todas essas necessidades mais elementares.
e, portanto, os que já eram vulneráveis tornaram-se e ficaram ainda muito mais vulneráveis. Isto porquê? Porque as condições materiais são diferentes, as condições sociais são diferentes e as condições de conhecimento também são diferentes, não é? Por outro lado, vale a pena uma nota também para fazer referência ao campo do ensino e da pedagogia, onde todos nós, creio eu, pelo menos a maioria de nós estaremos envolvidos. Também a decisão que aqui, por exemplo, em Portugal, na minha universidade em Coimbra, foi tomada logo do início, foi das primeiras instituições a decidir o encerramento das aulas presenciais, o encerramento total, e a passagem de imediato ao chamado ensino à distância, não é? E isso também, aparentemente, foi uma medida necessária, urgente, perante enfim, o medo instalado e o desconhecimento também. Foi uma medida preventiva que foi adotada, foi necessária, foi inevitável. Porém, aqueles que decidiram, digamos, os corpos dirigentes, as instâncias de poder de governação das universidades, foi preciso muita insistência e muita resistência para começarem a pensar também do ponto de vista do outro lado, isto é, a pensar que condições é que os estudantes tinham para poder responder a estas novas modalidades em pé de igualdade. E para que a pedagogia, para que a transmissão de conhecimentos não fosse ainda mais seletiva do que aquilo que ela já era antes de tudo isto acontecer. Portanto, não sei se no Brasil é assim, atualmente estamos ainda nesta transição a desenhar cenários para o início do ano letivo, que em Portugal, como sabem, começa em setembro, finais de setembro, normalmente, e a desenhar cenários na perspectiva de termos que responder pelo menos a um primeiro semestre, o semestre começa em setembro até janeiro, ter de responder com um ensino híbrido, digamos, em uma modalidade mista, de uma parte de ensino à distância e outra parte presencial. E isso tem dado controvérsia, porque há opiniões distintas, porque as correntes dominantes mais mercantilistas, mais preocupadas com a sustentabilidade financeira e com o mercado, do que com a qualidade do ensino e da aprendizagem, pelo menos há uma corrente nesse sentido, que vê esta aposta na digitalização como uma espécie de boia de salvação para responder, digamos, aos desafios e às carências de financiamento com que as universidades, muitas delas, se debatem. Mas, no entanto, os professores reagiram de uma maneira muito veemente em todas as universidades do país e ficou claro, perante o poder dos reitores e do chamado CRUP, que é o organismo, digamos, federal dos reitores das universidades portuguesas, que o ensino superior é para continuar a ser um ensino presencial e não uma alteração definitiva depois desta conjuntura e desta realidade da pandemia ser ultrapassada. As contradições e os conflitos neste meio também têm sido muito, muito evidentes. Passando então a fazer referência um pouco 15 mais minutos. diretamente à questão do trabalho. Diz? Fala, Humberto. Roberto, você falou? 15 minutos. 15 minutos. Ok, já chegou a 15 minutos. Obrigado. Espero que a minha imagem ainda seja visível. É evidente que o mundo do trabalho nas suas diversas modalidades, foi desde logo dos primeiros a ser afetado, não é? Em Portugal, de imediato, o governo tomou uma decisão de promover o chamado layoff como resposta no imediato à questão enfim, da imposição de não se poder continuar a funcionar normalmente na grande maioria dos empregos e das empresas, em que, portanto, o governo estabeleceu uma forma, enfim, que se procurou que fosse expedita de apelo ao layoff, em que os trabalhadores passaram a ser, em larga medida, os seus salários suportados pelo próprio governo, em cerca de 70%, até um limite de 1.340 euros, mais ou menos.
e no mínimo de 635 euros. Por outro lado, isto fez logo com que umas largas centenas de milhares de trabalhadores se encontrassem nesta posição de layoff logo no mês de abril, não é? Por outro lado, também porque houve muitos encerramentos, porque o desemprego começou a disparar, houve muitos encerramentos de empresas, principalmente pequenas e minúsculas empresas. O governo também estabeleceu uma compensação retributiva para os trabalhadores que viram, digamos, a sua atividade completamente interrompida ou que foram obrigados a suspender a sua ocupação, e aí o governo também desencadeou mecanismos de apoio financeiro para essas situações, em que se incluiu, no caso das pequenas e minúsculas empresas, os próprios proprietários dessas empresas, desde que eles exercessem um cargo, digamos assim, concreto de gerência ou de gestão da própria empresa. Em todo o caso, os números do desemprego, claro que só se começaram a refletir, só se estão agora a começar a refletir já alguns meses depois do início da pandemia. O desemprego estava bastante baixo em Portugal, à volta de 7%, ou menos que isso, no final de 2019, e a expectativa é que ele no final deste ano atinja os 13,5%, 14%. Portanto, pelo menos duplicar o número de desempregados. Por outro lado, evidentemente que em Portugal também as vulnerabilidades existem, o trabalho precário, as condições de contratos de curto prazo, as condições de trabalho através de empresas mediadoras e fornecedoras de mão de obra, etc., foram os primeiros a ser violentamente atingidos pelo desemprego, porque não têm qualquer tipo de proteção, e muitos deles estão também em zonas de ilegalidade, e, portanto, nessas atividades foi difícil, as próprias empresas não tiveram condições de recorrer a estes mecanismos de apoio do chamado layoff. Passando de imediato a referir um pouco da realidade na Alemanha, a resposta que houve foi distinta de Portugal, e desde logo foi distinta porque um dos principais mecanismos que o governo alemão adotou para evitar uma paralisia da economia foi em torno dos chamados short-term work, portanto, o trabalho de curta duração, o Kurzarbeit, que significou a redução das horas de trabalho efetivas de cada dos trabalhadores com vínculo às empresas, e, portanto, não se trata da alteração ou não se trata de um regime especial de contrato de trabalho, é a manutenção do mesmo contrato de trabalho, mas com redução de horas. E com a redução de horas em que o Governo Federal passou a suportar de imediato 60% dos custos das perdas salariais correspondentes a essa redução, digamos, das horas de trabalho. Ao mesmo tempo estabeleceu, e isto também eu acho que é curioso para nós, ao mesmo tempo o governo alemão estabeleceu um sistema, uma tipologia de áreas, de setores de atividade, de serviços públicos, nas áreas da saúde, da assistência, da energia, de transportes, etc., indústrias alimentares, por exemplo, em que foram consideradas, digamos, setores públicos de primeira necessidade, onde aqueles trabalhadores do setor privado, por exemplo, que viram os seus horários reduzidos e que beneficiaram dos apoios estatais, podiam e eram fortemente incentivados a dedicar uma parte do tempo livre a estes setores considerados prioritários, em regime mais ou menos voluntariado, na medida em que não podiam oferir salário para lá daquilo que era o seu salário anterior ao início desta pandemia.
Eu sei que estou quase a chegar ao fim, isto passa mais rapidamente do que aquilo que nós pensamos, e portanto queria deixar uma nota, deixa-me só acender aqui a luz, peço desculpa. Queria deixar uma nota sobre, enfim, o panorama geral do desemprego. Nós sabemos que, enfim, não temos ainda certezas, mas espera-se que, pelo menos na Europa, uns largos milhares ou se não milhões, há um cálculo para a Europa que fala em 59 milhões de empregos perdidos até ao fim de 2020, por exemplo. No Reino Unido, só em abril, 2 milhões mais de 2 milhões de desempregados, só no mês de abril. 2 milhões de desempregados naquele período e 800 mil, ou perto de 1 milhão, perderam os seus postos de trabalho durante esse mês no Reino Unido. Na Espanha, a população, espera-se que, nesta altura, próximo, já mais de 15% da população ativa esteja no desemprego em Espanha. E na França, também, para além das dezenas de milhares de mortes pelo Covid, o desemprego tem subido em flecha. E na Alemanha, que no final do ano a expectativa também à volta de 5 milhões de desempregados no final deste ano. Em face de tudo isto, há aqui nos países da União Europeia uma expectativa, ou pelo menos há uma disputa em torno de qual é que é a resposta que a União Europeia em si mesma é capaz de dar para travar, ou pelo menos para minimizar os impactos negativos desta crise económica. E, portanto, estão a ser negociados, há uma proposta em que a maioria dos países já assumiu que subscreve, chamada a União Europeia da Próxima Geração, Next Generation EU, que promove vários instrumentos de apoio que serão ativados, desde que agora, já no próximo dia 17, 18 de julho, vai haver uma reunião do Conselho Europeu em que os países terão que decidir, mas esta proposta está a ser coordenada pelo Presidente do Conselho Europeu, francês, e está a ser negociada com todos os países, sabendo-se que, como vocês certamente sabem, que há os chamados 4 frugais do Norte, a Holanda, a Dinamarca, a Áustria e a Finlândia se opõem a esta distribuição de recursos, onde uma parte dos milhões que estão a ser anunciados, mais de 1 bilhão de euros, neste programa, que são vários, de facto, vários programas, em que só para Portugal se espera que venham à partida 15 milhões, mas, ou melhor, não é 15 milhões, 15 mil milhões ou 15 bilhões, como vocês dirão no Brasil, e mais 11 bilhões numa segunda fase. Há ainda em aberto e há dúvidas sobre qual é o volume, digamos, o volume exato e definitivo destes valores e qual é a percentagem dentro destes financiamentos que é distribuído a título de subsídios e qual é o percentual que é distribuído a título de empréstimos, sendo que na proposta existente mesmo os empréstimos serão, digamos, empréstimos concedidos e regulados pelo Banco Europeu, pelo Banco Central Europeu, e serão pagos a muito longo prazo e com taxas muito, muito vantajosas e muito baixas. Esse programa assenta, digamos, em ideias que, pelo menos do meu ponto de vista, me parecem interessantes, embora nós, à partida, tenhamos sempre algumas dúvidas sobre como é que tudo isto poderá ser posto em prática. 3 princípios fundamentais estão, digamos, a servir de base a estas ideias. O princípio da convergência, o princípio da resiliência e o princípio da transformação social. Em primeiro lugar, pretende-se que uma parte destes fundos seja para reparar os danos, os impactos destrutivos do Covid e, portanto, para acorrer à crise propriamente sanitária.
Um segundo campo de intervenção será direcionado para a retoma das economias. Depois desta paralisação, depois desta recessão abrupta que também na Europa já se está a fazer sentir, para além do desemprego, é preciso definir estratégias de retoma e de recuperação. E, em terceiro lugar, a própria remodelação da sociedade está em questão também. A própria forma como a economia e a sociedade se deverão reorganizar daqui por diante. E, portanto, os critérios de alocação destes recursos que irão ser disponibilizados pela Comissão Europeia estarão sujeitos a propostas, estarão sujeitos, digamos, a planos que os próprios governos e Estados nacionais irão ter que apresentar junto da Comissão Europeia para poderem beneficiar destes apoios e destes subsídios. Sendo que há áreas fundamentais, decisivas, que são privilegiadas na aplicação desses fundos. Uma delas é a economia digital. Portanto, a questão da digitalização é um critério fundamental, porque supõe que essa é uma tendência de futuro para, digamos, relançar a capacidade competitiva da economia europeia. Outra é o ambiente. A área, digamos, da defesa dos recursos naturais e de uma economia mais amiga, numa linha digamos, de defesa do conceito de ecologista, é outra área fundamental. E por fim fala-se muito também da necessidade de uma reindustrialização em novos moldes, ou seja, pressupondo, e isto já é, digamos assim, uma interpretação e uma análise minha, uma vez que a questão económica, digamos, tem estas diferentes escalas que estão a impactar junto de nós, de modo relativamente desigual e assimétrico. É evidente que os países que sofreram mais com a crise ou que tiveram um impacto mais destrutivo da economia, mais destrutivo da crise sanitária na sua economia, irão em princípio beneficiar mais destes apoios, como é, por exemplo, o caso da Itália, não é? Mas, por outro lado, também se sabe que a abertura da economia do comércio global, do comércio internacional, nomeadamente as transações comerciais entre a Europa e a China, isto é uma questão que está também em discussão, irão ser, porventura, travadas, pelo menos, para impedir, digamos assim, para abrir caminho a que se desenhe uma nova perspectiva, um novo horizonte de maior autossuficiência da parte da Europa, nomeadamente em recursos prioritários, não é? Porque se confrontarmos-nos todos aqui na Europa com o facto de as primeiras chegadas de equipamentos de assistência na saúde, como seja as máscaras e o gel e essas coisas, produzidas na China. E, portanto, essa primazia e essa aposta dos grandes investimentos na China nas últimas décadas está, nesta conjuntura de Covid, digamos, de certa maneira, revelou a dependência da Europa em determinado tipo de serviço e em determinado tipo de matérias. Portanto, a expectativa a partir uma vez contida este flagelo e na sequência destes programas de recuperação económica, há uma expectativa de que a prioridade aos mercados, ao mercado interno entre os países que fazem parte da União Europeia, passe a ser mais efetiva, portanto, em diferentes domínios. E é nesse sentido que, portanto, os fundos e as políticas que o Conselho Europeu irá discutir na próxima semana, dia 17, 18, apresentam-se como, digamos, um momento muito importante para o que vem aí em termos da resposta que a Europa possa dar a esta crise, mas continua-se também com um horizonte muito, muito, muito escuro, muito pessimista, porque os impactos da crise
verdadeiramente ainda não são totalmente compreendidos e, além do mais, a própria componente da contaminação, a devastação sanitária continua a oscilar e está ainda longe de ser totalmente controlada em muitos países da Europa, nomeadamente em Portugal. Apesar de ter, digamos, o crescimento geral ter sido travado desde há cerca de um mês, mas em determinadas regiões, nomeadamente nas periferias das metrópoles e da capital, principalmente, em Lisboa, onde as comunidades mais vulneráveis ocupam a maior parte, têm maior peso, é aí que têm surgido os últimos surtos de contaminação, nomeadamente nos lares da terceira idade, nomeadamente em setores industriais onde o trabalho precário e menos qualificado é mais intenso, e também nos bairros onde são alojadas predominantemente populações ou migrações, ou afrodescendentes, ou minorias de imigrantes que existem na periferia de Lisboa e onde muitas vezes não foi possível, digamos, controlar e regular, como noutros meios, o distanciamento físico e a contenção da contaminação. Portanto, no panorama geral de Portugal, vive-se muito esta incerteza que paira sobre a Europa no seu conjunto, e também as capacidades que nós próprios temos de redesenhar a nossa economia no plano do emprego, no plano da distribuição demográfica do país, que está bastante desequilibrado, com um peso demasiado elevado da população concentrada na faixa litoral, uma desertificação grande do interior, e, portanto, há aqui um debate em aberto sobre que modelos de reindustrialização nós vamos querer, não é? E há propostas para que as universidades, os centros de pesquisa, os académicos, os técnicos, os especialistas em economia e noutras matérias tenham também uma palavra a dizer na elaboração de planos, de projetos e de candidaturas a este imenso volume, digamos, de apoios financeiros que se espera venham da Europa. Ao contrário de outros países como a Espanha e outros, onde têm sido ativadas uma mobilização mais ampla e diversificada de especialistas para discutir quais é que são as necessidades, em Portugal, infelizmente, apesar de termos um governo, enfim, de centro-esquerda, dito socialista, e que tem, de um modo geral, respondeu positivamente e tem altas taxas de avaliação positiva, por isso mesmo. Portanto, no panorama europeu, a nível político, nós ainda somos uma exceção. Mas, por outro lado, e positiva, mas, por outro lado, os indícios que existem não são muito numa perspectiva de grande abertura e de grande debate nacional e académico em torno de quais é que devem ser as prioridades onde nós precisamos de investir para sair desta crise. Portanto, quanto ao mais, continuamos apreensivos, atentos àquilo que está a acontecer. O modelo de relações de trabalho seguramente vai se transformar, já estava, como sabemos, em transformação muito rápida, mas porventura depois desta pandemia, a questão da precariedade, a questão das plataformas digitais, a questão da fragmentação laboral vai com certeza continuar. Até porque, e com isto vou terminar, o próprio campo sindical não tem até agora sido capaz de dar respostas, de conseguir qualquer tipo de mobilização significativa, pelo menos em Portugal. Embora noutros países como a França ou a Alemanha isso seja um pouco diferente, mas aqui a debilidade do próprio campo sindical é um fator que nos deixa bastante apreensivos. Não sei se será capaz de responder nos próximos tempos. Temos essa dúvida. E era para já ficava para já por aqui, à espera das vossas reações e comentários, se quiserem. Muito bem. Elísio, muito obrigado aí pela ótima exposição. Nós passamos imediatamente para o Zé Ricardo fazer os comentários. Você quer que eu alerte você com relação ao tempo, Zé Ricardo? Precisa? 10 minutos, mais ou menos, né?
Entre 10 e 15 minutos. Você quer que nos 10 minutos eu avise para você? Não, eu acho que eu não vou passar 10 minutos para abrir, precisa. inclusive, para as pessoas fazerem perguntas e tal, né? Tá bem. Primeiro, dizer que é uma enorme satisfação ver o Elísio aqui conversando conosco, não é? E, enfim, fazendo essa apresentação super interessante, com uma mistura de experiência pessoal com análise geral, não é? E dizer que, na verdade, eu pensei que talvez eu pudesse fazer algumas comparações com coisas que foram ditas a partir do que está acontecendo no Brasil e a forma como o Brasil está enfrentando a pandemia, né? Certamente as questões, as mudanças, né, relativas ao trabalho tiveram um avanço muito grande a partir da pandemia, tanto na Europa como no Brasil. No entanto, eu acho que a nossa experiência tem, nesse momento, uma perspectiva um pouco diferente, tendo em vista que o regime político que nós estamos no momento é um regime político que já vem há algum tempo, nos últimos 3, 4 anos, desmontando os direitos trabalhistas e aumentando a precariedade do trabalho no Brasil. Então, a pandemia associada a esse processo de desmonte, eu acho que traz uma característica um pouco diferente, particular, para o que está acontecendo no Brasil, e, naturalmente, as saídas para esse período de pandemia serão também diferentes. Uma coisa que me chama a nós a atenção, e um pouco a Remir tem a ver com isso, é exatamente a necessidade de, diante desse quadro, construirmos um pensamento crítico forte, não é? Buscando entender e identificar, nas novas situações, também possibilidades de reação e de contestação ao processo como ele está se dando aqui no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso contexto nos leva certamente a observar coisas que estão sendo, por exemplo, acontecendo recentemente a partir da aplicação cada vez maior de mecanismos de tecnologia, não é? Plataformas digitais, basicamente, e de que modo isso aí traz digamos, uma curiosidade maior da nossa parte em termos de investigação e de busca de explicação. Eu estou me referindo, estou particularmente preocupado, e queria trazer isso para esse debate com você, com a questão da tecnologia. A tecnologia que tem sido apresentada ao longo desse tempo mais recente, como algo neutro e na verdade, está servindo como viabilizador de melhores práticas de produção nas empresas. Eu acho que, para nós, a necessidade de revelar os segredos escondidos nos algoritmos e nas estratégias para burlar o contrato de trabalho devem ser objeto da nossa preocupação atual. Uma discussão que eu reparo que existe na Europa e existe na Espanha sobre a questão de uma justiça algorítmica do trabalho. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que vale a pena discutir, porque pressupõe uma interferência, um debate sobre mecanismos de proteção que teriam que atuar nesses mecanismos novos, digitais, que têm sido implementados no Brasil e no exterior, na Europa também. Então, a questão das novas formas de trabalho criadas pelas plataformas no Brasil ganharam uma dimensão muito grande e trazem no seu conjunto não só questões relativas à economia, mas também questões relativas à questão de gênero e de raça, que estão presentes nesse tipo de emprego e de trabalho, esse tipo de contrato de trabalho com as plataformas, não é? Por exemplo, um exemplo recente, e aí a Remir está tendo um papel importantíssimo,
que tem a ver com a greve dos entregadores que ocorreu há 15 dias atrás, não é? Que levou a um tipo de apoio por parte da população ou por parte dos próprios consumidores que fazem parte desse processo, que surpreendeu a todos nós pela situação nas quais os entregadores demonstraram que a injustiça enfim, a injustiça e a exploração chegaram a um grau a tal ponto nesse contexto que, inclusive, estimulam formas de reação que não são reação só ligadas aos trabalhadores. No site da Remir tem vários trabalhos que têm sido escritos recentemente sobre isso, que vale a pena a gente observar com mais critério. Outra coisa que também eu acho que essa pandemia trouxe é o crescimento do home office. O home office virou não só uma estratégia para enfrentar a pandemia, como me parece que está se transformando numa estratégia das empresas pós-pandemia. Né? Estão experimentando o home office como uma nova estratégia de exploração do trabalho. Eu acho que vale a pena a gente pesquisar um pouco mais e estar mais atento a isso. Né? Para terminar, eu também estou preocupado com as possibilidades de novas solidariedades que se constroem nesse momento. Né? E aí, nesse sentido, embora os sindicatos tenham uma dificuldade enorme de se relacionar com o trabalhador informal, com o trabalhador de plataforma, na verdade, os sindicatos têm estado no Brasil muito sensíveis a uma aproximação com esse tipo de trabalhador. Isso é preocupação de vários sindicatos e as centrais sindicais brasileiras se solidarizaram enormemente com a greve dos entregadores que ocorreu no início de julho. Então, eu acho que também tem um movimento que a pandemia está trazendo, por outro lado, que é de criar a possibilidade de criar novas solidariedades, não é? De criar algum tipo de aproximação entre formas de manifestação e formas de organização diferentes. Não é? Por fim, dizer que eu considero que organismos internacionais como a OIT têm um papel muito importante também. Eu acho que tem o relatório do Banco Mundial, mas também tem as manifestações da OIT, que são resultado de um trabalho intenso que fizeram nos últimos 3 anos, que eu acho que vale a pena também fazer parte desse debate, dessa discussão. Na sua avaliação final, não é, eu gostaria que, se você tiver oportunidade, falasse um pouco como é que seria a participação dos trabalhadores nessa nova discussão de reindustrialização. Quer dizer, independente dos sindicatos estarem ativos ou não, no processo de reindustrialização estão consideradas as possibilidades de participação dos trabalhadores, do trabalho, como o trabalho se enquadra nesse, digamos, novo perfil, não é, da indústria e da economia na Europa nos próximos anos. Então é isso, queria, enfim, te agradecer novamente por essa participação e aos colegas, e acho que agora passo de volta para o Roberto para perguntas para o Elísio. Isso, obrigado, Zé Ricardo. Eu tenho a impressão que talvez fosse melhor, antes de passar ao público, Elísio comentar um pouco as questões levantadas por Zé Ricardo, porque afinal de contas é um comentário à sua fala. Então, talvez pudéssemos abrir agora para Elísio comentar um pouco os comentários de Zé Ricardo, e na sequência a gente faz uma rodada de questões, né, abrindo ao público em geral. Pode ser? Certo. Uns 5 minutos. Certo, obrigado, Zé Ricardo. Apreciei muito os teus comentários e é um prazer dialogar contigo mais uma vez. É evidente que há aqui muitas indefinições que nós podemos e devemos, de facto, pensar, desde logo se esta pandemia, com toda a componente dramática, catastrófica que está a trazer, se ela poderá, ao mesmo tempo, servir, digamos, obrigar-nos a repensar determinadas práticas e obrigar instituições, organizações, sindicatos e não só, digamos, a intervir de forma
mais inovadora e mais capaz de resistir, digamos, aos efeitos mais desastrosos de tudo isto que está a acontecer. Nós aqui também, dos trabalhos que temos desenvolvidos, começando por um comentário sobre a questão do trabalho à distância, do trabalho do home office, etc. De um modo geral, tem-se intensificado a visão, digamos, crítica relativamente a essa matéria, chamada a atenção das autoridades e do próprio campo sindical e do governo, para a necessidade, essa é uma pressão muito grande que está a ocorrer neste momento no espaço de debate público em Portugal, a necessidade de o legislador adaptar a legislação do trabalho a essa circunstância, porque, dado o volume enorme de trabalhadores que passaram, digamos, a funcionar a partir do seu espaço doméstico, a legislação não está nada preparada para defender esses trabalhadores, quer em termos enfim, da defesa da sua privacidade, embora haja leis gerais, mas a legislação laboral não previu e não prevê, digamos, controle dessas matérias, quer em termos da redefinição dos horários, dos tempos, da utilização de recursos próprios, que volta a ser uma questão pertinente, dos próprios custos com energia, com outros meios que o trabalhador utiliza a partir de casa quando está a usar o seu computador, etc. Portanto, tudo isso são aspectos que estão em discussão e que se exige da parte das autoridades e do governo que se, muito urgentemente, se tomem medidas e se adapte, digamos, aquilo que é a legislação laboral para esta nova realidade. Quanto a uma outra questão, portanto, isto prende-se muito com essa ideia que o Zé Ricardo referiu, da visão que muitos têm de uma certa um ideal de neutralidade quando se fala da tecnologia, não é? Os entusiastas e os eufóricos à volta da digitalização muitas vezes perdem de vista ou não cultivam ou são insensíveis aos aspectos mais diretamente sociais, aos aspectos da liderança, aos aspectos do grupo, a importância do coletivo para promover, enfim, a própria coesão da sociedade e a inserção e a integração dos indivíduos no espaço social mais geral. Portanto, esse é um debate que está de facto em aberto. Agora, relativamente às respostas por parte dos trabalhadores, há aqui alguns grupos mais particulares, como trabalhadores de call centers, por exemplo, que, estando relativamente distanciados em relação ao campo sindical mais clássico, têm assumido posições e dinamizado plataformas, nomeadamente digitais, tentando usá-las como meios não só de crítica, de denúncia, mas também de exercício dos direitos e de forma de intervenção e de ativismo, digamos. Coisa que os grandes sindicatos e as grandes confederações estão bastante ainda insensíveis relativamente a essas matérias. Portanto, basicamente era isto que se me oferece dizer neste momento, em relação a estas matérias. Conflitualidade social em Portugal, a que tem existido ultimamente, tem sido mais ativada por grupos de direita e de extrema-direita, nomeadamente, do que propriamente pelo campo sindical. E isso é um dos, aqui, entre nós, é óbvio que no Brasil as condições são diferentes, mas muito do que acontece no Brasil também tem expressão aqui entre nós, embora talvez numa escala diferente e com contornos diferentes. Mas o certo é que a extrema-direita está a crescer na Europa e está a crescer em Portugal também, e isso é um dos principais problemas neste momento, que a democracia, as instituições, não estão a saber enfrentar, acho eu. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa com muita urgência para que o populismo não atinja em Portugal, enfim, a dimensão que está a atingir no Brasil e noutros países. É muito perigoso o que está a passar-se, porque a demagogia
tem um efeito muito, até surpreendente, junto das populações, não é? E os preconceitos continuam fortemente instalados em muitos setores sociais, não é? As formas diversas de discriminação, a questão racial também aqui em Portugal tem expressão, e isso hoje em dia é mais que evidente, o preconceito contra minorias, contra etnias, etc. A desigualdade de género, tem havido progressos muito importantes, mas não é que o problema esteja resolvido, ainda está bastante longe de alcançar o mínimo de igualitário e de igualdade de oportunidades entre ambos os sexos, nomeadamente no campo do emprego e, enfim, nos organismos públicos mais geral, há uma discriminação ainda muito, muito evidente, e na pandemia, aqui na pandemia, um setor do trabalho que de facto ganhou, eu creio que isso é geral, é comum, penso eu, no Brasil, quer dizer, reconhece-se hoje muito mais do que aqui há 6 meses atrás a importância dos serviços públicos, a importância do Estado na gestão dos serviços públicos, designadamente do Serviço Nacional de Saúde, que ganhou aqui realmente uma nova valorização, não é? Neste momento não há praticamente grande resistência a que o sistema de saúde tem que ser público, essencialmente público, ponto. Não é? Também não há grande resistência a que uma empresa emblemática do nosso país, como é a TAP, deve ser predominantemente pública. Se isso tivesse acontecido há um ano atrás, porventura a resistência seria maior. Portanto, se houve algum efeito, digamos, entre aspas, não é positivo, não se pode dizer isso, mas algum efeito, digamos, de viragem da pandemia foi no sentido de um reconhecimento mais evidente da importância das políticas públicas e da intervenção do Estado em matérias de saúde, em matérias de educação, etc. E, portanto, nesse sentido, eu creio que nesse sentido a esquerda ganhou, embora a direita seja cada vez mais violenta e mais revanchista, porque não aceita de maneira nenhuma que essa primazia, digamos assim, de uma visão e de um projeto político mais solidário e mais social. Também, Elísio, nós temos duas perguntas que foram aqui enviadas para o chat, né? A gente vai ler as duas perguntas, vamos ver se mais alguém tem questão. Eu tenho uma questão a fazer para vocês. A gente faz uma primeira rodada, juntando algumas questões e ver se é o caso de fazer uma segunda, se for necessário, tá certo? E, evidentemente, que também Zé Ricardo vai se pronunciar nesses comentários, né, a partir das perguntas que foram levantadas. A primeira é de Karen Arthur, que pergunta sobre sobre o diálogo social nesses países. Se refere, evidentemente, ao caso da Alemanha e de Portugal e o papel dos sindicatos. Então, mais particularmente sobre essa dimensão, né, do diálogo social, do papel do diálogo social e do papel dos sindicatos nesse processo. Você já comentou um pouco, né, sobre isso, Zé Ricardo também. Podem explorar um pouco mais. A segunda questão, gostaria de perguntar se os trabalhadores em Portugal e Alemanha estão tendo alguma dificuldade de acesso ao poder judiciário em razão da pandemia. Acho que o Elísio também já tocou um pouco no assunto, mas pode, digamos, precisar um pouco mais. A questão que eu tinha a levantar é sobre acho que Elísio, de alguma maneira, se referiu a isso, especialmente na última parte da sua fala, quando você falou das possibilidades, do que está sendo debatido no caso da União Europeia, a respeito do futuro e tudo mais, das medidas de mais longo prazo, ou seja, de médio e longo prazo. A questão é sobre se nesse debate que está acontecendo, me refiro ao meio acadêmico, ao meio político, institucional, enfim, né, da sociedade em geral, né, frente aos os desafios que essa situação toda tem gerado, se nesse debate tem ficado bem delimitado, digamos, aquelas medidas e ações que estão referidas a um momento mais do primeiro impacto, portanto, digamos, são em geral caracterizadas como medidas de emergência, e aquelas que estão referidas, digamos, à recuperação, né, de médio e longo prazo. Quer dizer, o que se espera, e eu li o relatório, digamos, fiz referência ao relatório do Banco Mundial, porque eles estão desenhando, digamos, é uma referência, né, conservadora, evidentemente, mas é uma referência para o debate mundial, ou seja, eles, né, com toda a situação, com todo o conservadorismo e tal, estão indicando que a situação é uma situação muito grave,
e, sobretudo, digamos que ela vai se agravar com o tempo, ou seja, nós vamos ter uma situação de recessão que vai persistir, que vai se desdobrar a partir desse primeiro impacto. Estamos ainda no contexto do primeiro impacto. É muito difícil delimitar a passagem de tempo entre uma situação e outra, porque o Covid não sai de cena, né? Continua, né, enfim, presente e não há uma definição muito clara sobre como é que isso vai acontecer. Então, a pergunta é sobre se é possível se falar num contraste ou numa continuidade, né, ou num aprofundamento de uma linha de intervenção que começou com as medidas de emergência, em geral um pouco mais abertas para considerar, como você falou, né, uma valorização do papel do Estado, retomar a discussão sobre proteção social, apesar de, em certas circunstâncias, até agravá-las, né, mas a questão está sendo debatida, está de alguma maneira na mesa, né, dos governantes e dos congressistas e tudo mais, né, e se fala, e já se falava um pouco antes disso, da retomada de dessas políticas keynesianas e tudo mais, enfim. Há espaço, tá certo? Há um ambiente propício para se pensar em, digamos, em medidas, em ações, em uma orientação de políticas macroeconômicas e de tratamento da questão das relações de trabalho, que vá, digamos, que de alguma maneira estabeleça um contraponto à orientação, né, que vem sendo mantida até agora de caráter neoliberal. É possível se pensar nesses termos, então, um pouco para a gente considerar sobre isso, tá certo? Por enquanto, são essas as questões. Eu não sei se a gente já passa aqui para os comentários ou se alguém queria ainda fazer alguma outra para a gente Beto, seguir. Oi, Dari. eu queria fazer duas questões muito objetivas. Sim. A primeira questão, Elise, você terminou a sua exposição falando, mostrando uma certa preocupação com o sindicalismo europeu e dizendo que na França e na Alemanha é um pouco diferente. Tá? Então, eu queria aproveitar esse gancho que você colocou e para você explicitar um pouco mais um balanço da atuação sindical na pandemia. Qual é a sua agenda, do ponto de vista das suas reivindicações e suas estratégias de ação aqui, e considerando algumas diferenças nacionais existentes aqui entre os países, já que você falou do caso de Portugal, da Alemanha e da França. Tá? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, você começou a responder ao reagir ao Zé Ricardo, mas eu vou voltar a ela. Aqui, você também fez referência em Portugal, que há um movimento populista crescente. Eu vi uma análise agora esses dias, eu li no País, dizendo que isso não é uma tendência, vamos chamar, para o conjunto da Europa. Ela cita alguns casos de países em que essas tendências mais fascistas e tal perderam força, como o caso, por exemplo, da Alternativa para a Democracia na Alemanha, né, que perdeu pontos nas pesquisas aí de apoio popular. Perdeu bastante apoio, porque fez uma defesa, uma política negacionista. É a mesma coisa que se diz do Salvini na Itália, e parece que em Portugal, desculpa, Espanha, deu uma certa força a esses movimentos, dizendo que na França isso aí não estava caracterizado, porque a eleição municipal ela não foi referência, porque o índice de votantes foi muito baixo, né? Apesar do desempenho do partido da Le Pen foi bastante baixo, né? Mas continua ainda com popularidade nas intenções de voto nacionais. Então, ou seja, a pergunta é, que análise que você faz das consequências um pouco políticas que vão se configurando, né, a partir da pandemia? Tá? Obrigado, e uma grande satisfação revê-lo, velho amigo, né, faz tempo. Bom, então passamos a Elísio e Zé Ricardo também fazer comentários aí. Elísio, você está com o microfone desligado. O microfone está desligado. Embaixo, na parte de baixo, se você... Isso, ok. Uma das distrações recorrentes que nos acontecem no uso destes meios. Já está, penso que já está bem. Bom, em relação à questão do diálogo social que foi colocado, não sei quem é que colocou a questão. Karen.
O diálogo social, quer dizer, em tese, continua, enfim, continua em vigor, não é? Mas, de facto, com todo esta... toda esta avalanche, digamos, de acontecimentos inesperados e de preocupações de outro tipo, digamos que o funcionamento regular dos instrumentos de diálogo ficaram também afetados por causa disso. Em Portugal, claro que existem os instrumentos de contratação coletiva e a negociação coletiva e as convenções coletivas a nível setorial e a nível da empresa, quer dizer, mas durante a pandemia, com o volume imenso de gente no layoff, com os sinais evidentes de disparado do desemprego, eu acho que os setores que já eram vulneráveis sentiram-se ainda mais vulneráveis e com mais dificuldades de dar continuidade, digamos, a esses mecanismos de diálogo e de negociação. Ele existe em Portugal, ele existe e foi até retomado nas instâncias do Conselho Económico e Social, que é um órgão, digamos, da superestrutura, onde estão representados os sindicatos, os empresários e o governo, e onde se discutem políticas económicas, do modo geral, que depois se disseminam pela sociedade e podem ou não dar lugar, digamos, a ações concretas dentro de cada setor por parte de sindicatos específicos e de profissões particulares. Portanto, na forma não foi alterado, mas na prática tudo isto causou, digamos assim, um abanão muito, muito grande quanto à eficácia e à capacidade de resposta. No caso da Alemanha, a lógica está mais institucionalizada, mas num sentido bastante mais corporativista, bastante mais materialista, isto é, mais setorial, mais corporativo, e os direitos não estão tão ameaçados como estão num país como Portugal. Pelo menos os direitos em termos de horários, em termos de condições de trabalho, em termos salariais, em termos de carreiras, etc, etc. Portanto, é um modelo diferente, mas evidentemente lá como cá, na Alemanha como cá, e eu falei com muitos dirigentes sindicais quando lá estive, nomeadamente da IG Metall e do setor dos metalúrgicos, onde a crise é evidente, quer dizer, a dificuldade de mobilização é muito grande, a grande maioria dos trabalhadores, principalmente as camadas mais jovens, não são sensíveis à questão sindical, e portanto continua-se a debater. Mas há instabilidade, há esforço de crítica e de debate, há o ETUI, aquelas instituições de estudo que na Europa têm tido algum papel, nomeadamente na reunião de académicos com sindicalistas. Isso é muito comum na Alemanha, eu participei lá em alguns encontros, onde a presença sindical, aliás, isso também é comum no Brasil, pelo menos era não há muito tempo atrás, no tempo em que eu passei por aí, esse diálogo direto entre académicos e dirigentes e líderes sindicais. Né? Na Alemanha eu participei em alguns desses debates que foram muito, muito interessantes. Agora, de um modo geral, a questão sindical é evidente que varia de país para país. E eu aproveito aqui para dar já um salto para responder um pouco às questões do Dari. De um modo geral, de facto, esta pandemia abalou a capacidade de ação e eu acho que as expectativas de vários destes movimentos de extrema-direita, não é? Porque no momento em que as populações viram no Estado, viram nas políticas públicas, sentiram na pele a necessidade da solidariedade e o quanto é importante a coletividade, a integração social, os apoios públicos, etc., portanto, inevitavelmente o discurso e a retórica nacionalista, salvífica, de que está tudo mal, a democracia é horrível, os políticos são todos maus, etc., abrandou, eu acho que atenuou, digamos, a violência dessa narrativa, desse discurso, ficou um pouco atordoada durante algum tempo. Não quer dizer que ela tenha desaparecido. Eu acho que não desapareceu. Ainda recentemente vimos em Espanha serem anunciados a criação de um sindicalismo novo por parte do Vox.
por parte e não é por acaso que vão fazer isso, porque eu acho que há uma perda por parte do sindicalismo mais tradicional, e a extrema-direita tenta lançar mais achas para a fogueira, tenta beneficiar desse descontentamento das populações e, mais uma vez, tentar apresentar-se como salvadores da pátria, salvadores da nação, etc. E em Portugal há sinais, houve antes da pandemia, e muito provavelmente vão voltar a ocorrer dinâmicas de grupos da força de trabalho instrumentalizados por um discurso dessa natureza, por um discurso de extrema-direita, como não há muito o ano passado, justamente, faz agora um ano, as greves dos camionistas, que paralisaram praticamente o país, dos camionistas de matérias perigosas, e que, muito claramente, instrumentalizados por interesses e por lógicas da extrema-direita antidemocrática. Portanto, essa é uma das preocupações que continuam em vigor, embora se compreenda, eu não sei como é que vai acontecer a partir daqui, na Alemanha ou na Itália, mas a extrema-direita em determinadas regiões da Alemanha, nomeadamente o AfD, quer dizer, podem estar agora, digamos, a perder, mas o certo é que nos atos eleitorais últimos, nomeadamente no estado onde eu estive, na Turíngia, a AfD ganhou, e ganhou bastante, ao ponto de passar de 12% para 20 e tal por cento. Portanto, isso não, esse perigo creio que não desapareceu. E queria também responder a uma outra questão em relação ao Poder Judiciário, ao recurso ao Poder Judiciário. Sim, isso é muito o que tem valido em muitas situações de abuso, que de facto existem, e existe, digamos, alguma capacidade, não sei se a pergunta foi da Valnet, existem em Portugal instâncias que conseguem intervir nessa matéria, mas os instrumentos de vigilância, a alta autoridade para as condições de trabalho, debate-se com dificuldades de recursos, de meios humanos, e, portanto, não tem havido reforço suficiente para dar resposta às muitas situações de abuso que são denunciadas constantemente. É nas estufas, é mão de obra ilegal, é nos tráficos que existem de várias origens e que, portanto, são situações que não se coadunam com os valores da democracia, que são aqui na Europa apregoados até pelas próprias instituições. Finalmente, responder à questão que o Roberto coloca, e que eu entendo que é uma questão muito pertinente. Eu penso que, pelo menos no caso de Portugal, a resposta primeira, digamos, as respostas à pandemia, as respostas no plano sanitário, de um modo geral, foram positivas e foram reconhecidas, digamos, as medidas que o Governo e a Direção-Geral de Saúde, que é quem coordena tudo isso, quem intervém em todos os meios, nas universidades, nas empresas, nas cidades, etc., tem sido, de um modo geral, muito positiva. E essa resposta positiva, relativamente eficaz, é reconhecida de um modo geral. Quanto à segunda parte, portanto, há aqui uma clara separação, de facto, entre as respostas emergentes ao problema sanitário com as respostas à crise económica. E as respostas à crise económica, como eu referi no início, há uma certa apreensão. Claro que existem opiniões mais destrutivas, mais radicais, e opiniões mais moderadas, e outras mais entusiastas. No meio de tudo isso, o certo é que existe uma expectativa, uma certa indefinição, mas uma expectativa que neste momento é mais positiva do que negativa. Portanto, quando aqui nós falamos muitas vezes sobre visões da Europa, visões da capacidade da União Europeia e da própria Comissão Europeia, muitos veem sempre o copo meio vazio e alguns veem o copo meio cheio. Eu diria que neste momento há mais gente a ver o copo meio cheio do que meio vazio, porque o anúncio que foi feito, e sobretudo pelo facto de países tão decisivos na Europa, como é o caso da França e da Alemanha, estarem praticamente a uma só voz a apostar neste programa que eu acabei de referir há pouco, e deixando apenas isolados 4 países relativamente pequenos, isso deu um novo ânimo, digamos, e, portanto, a expectativa, não se sabe ainda em concreto o que é que efetivamente vai ser feito. Esse é um debate que está em aberto.
Nós, pelo menos no SES, existe um grupo que estamos a promover debates e a publicar até livros, mesmo, digamos assim, virados para essa necessidade de uma reindustrialização que seja mais ambientalmente equilibrada, que seja mais virada para projetos que envolvam as populações numa lógica de baixo para cima e não numa lógica impositiva, burocrática e centralista. E, portanto, esse debate está em aberto. Nós não sabemos qual é que será o desfecho. Naturalmente que, óbvio que os mercados estão aí, óbvio que os interesses económicos das grandes corporações também estão aí, óbvio que isso vai chegar um momento em que vai voltar, digamos, a recuperar alguma, pelo menos, da sua hegemonia. Eu tenho alguma esperança que não recuperem a total dominação que tinham anteriormente e que, no meio deste período transitório, que haja mais espaços para políticas mais socialmente amigáveis e mais emancipatórias, num certo sentido, que ao mesmo tempo saibam recuperar ou contribuir para recuperar a economia, mas não numa lógica de mercantilismo puro e duro, antes numa lógica mais social e que ajude a despertar setores da população que estão adormecidos para a importância da defesa da democracia. Porque os movimentos de extrema-direita da ARI em Portugal estão a crescer. Em Portugal, infelizmente, estão a crescer. Ainda há pouco tempo houve uma manifestação do Chega, que teve 1,5% nas eleições, mas as sondagens já apontam para 6, 7%, e o seu líder principal faz saudações nazis no espaço público, com fotografias publicadas nos jornais, e infelizmente as instituições não tomam medidas. Eu sou a favor de que a democracia, se não tiver cuidado e tratar de igual modo aqueles que querem destruí-la, vai acabar por morrer a médio ou longo prazo. E, portanto, o perigo não passou. Pelo menos em Portugal esse perigo é muito evidente. Torço, Elísio, para que um dos fatores de crescimento da extrema-direita em Portugal não seja a migração de classe média conservadora do Brasil para Portugal. Torço para que seja. Bom, Ricardo... Roberto, eu estou aqui, neste momento, estou aqui com a Natasha na Nazaré, que é uma vila conhecida em Portugal, muito, muito bonita, com uma praia fantástica, com as ondas célebres, mundialmente célebres de 20 metros, etc. E onde, ainda há pouco, estive com a Natasha numa padaria, todas as empregadas eram brasileiras, todas. E há muito brasileiro, de facto, em Portugal, mas não é só classe média. Há classe média, há classe trabalhadora, há um pouco de tudo. Há um pouco de tudo, sim. Muito bem. Zé Ricardo? Acho que deve continuar com as perguntas para o Elísio, aproveitar a oportunidade. Por enquanto, estamos sem perguntas. Você quer comentar alguma coisa? Vamos aproveitar a sua. Deixa eu, então, perguntar uma coisa para o Elísio. Elísio, a partir do que você falou e do que nós estamos enfrentando no Brasil, a questão do trabalho está muito associado à questão da democracia, da defesa da democracia e tal. Como é que você vê, enfim, uma possibilidade de trabalhar essas duas coisas juntas? Quer dizer, como os sindicatos ou como os que defendem o trabalho e tal se articulam para fazer essas duas coisas, ou seja, defender o direito do trabalho e, ao mesmo tempo, defender a democracia. Uhum. Olha, Zé Ricardo, eu creio que não estarei errado se disser que já faz uns anos largos, numa iniciativa, creio que coordenada, onde o Roberto esteve envolvido, nós desenvolvemos alguma reflexão onde a cidadania sindical ou o papel do campo sindical na promoção e estímulo da cidadania, digamos, num sentido mais aberto e mais geral, era por nós considerado, digamos, um projeto fundamental. Porque, enfim, a nossa batalha tem sido essa desde há muito tempo, Zé Ricardo. A nossa batalha é muito por aí e temos a sensação de que há dentro do campo laboral, sindical, do campo jurídico até, muita gente que procura navegar na mesma direção, não é?
Ou seja, os problemas laborais não podem ser vistos apenas como questões de tipo material, de tipo salarial ou de tipo dos horários e das condições concretas burocráticas daquele setor ou daquela empresa em particular. E eu acho que esse discurso ou esse olhar mais amplo, e eu creio que mais profundo, não é? Que exige uma reinvenção permanente e um aprofundamento permanente, enfim, daquilo que se quiserem chamar ou a cidadania, ou a democracia de base, ou a democracia participativa, etc. São apostas que eu acho fundamentais que os governos, pelo menos os governos democráticos, têm a obrigação de promover e de estimular, não é? Nós andamos a lutar por isso, a exigir, e existe, de facto, no ensino básico secundário em Portugal, disciplinas viradas para a consciencialização cívica dos jovens, etc. Mas isso não basta, porque é preciso creio que, programas mais consistentes, e aí eu creio que, sem dúvida, o campo sindical tem uma palavra decisiva, digamos assim, a contribuir nesse sentido. Ou seja, transcender, às vezes, práticas que, ao lado de um discurso muito interessante, mas às vezes práticas corporativistas, não é? Enfim, de algumas dirigentes que mais ou menos rotinizados nas suas organizações burocráticas, perdem de vista aquilo que é o todo da sociedade, que é muito mais dinâmica do que se pensa, e o campo do trabalho, o campo dos direitos laborais, ou mesmo das estruturas organizativas no campo sociolaboral, têm que hoje ser capazes de incorporar outras dimensões e outras formas de comunicação e outras formas de consciencialização e de participação. E aí, sem dúvida que, apesar de nós termos uma visão crítica, desconstrutiva e não eufórica em torno do teletrabalho ou em torno destas plataformas digitais, eu acho que há que disputar também esse território por parte do campo sindical, não é? Para chegar a camadas cujas sociabilidades são principalmente desenvolvidas a partir dessas plataformas, não é? As novas gerações estão extremamente familiarizadas com o mundo digital, e o mundo digital, com todos os riscos que isso comporta e com toda a necessidade de denúncia que também requerem, mas não podem ser deitados fora nem ignorados por parte de quem quer contribuir para um aprofundamento maior da consciência cívica, da consciência democrática e dos valores da esquerda social, os valores seja a social-democracia, seja ideologias mais à esquerda ainda. É importante repolitizar a sociedade, diria eu, porque hoje em dia um dos problemas do afastamento dos cidadãos em relação à democracia e aos seus valores é porque não há uma consciência política. Não se conhece o que é política, e o triunfo da demagogia populista e tecnocrática levou a que hoje qualquer jovem, qualquer adolescente, quando ouve falar política, vira a cara para o lado ou digamos, ignora e afasta-se. Aqui na Europa, porventura, ainda de modo mais visível do que no Brasil. Eu ainda tenho a memória do Brasil mobilizado, do Brasil com os jovens a participar. Tenho a memória até dos meus estudantes, dos nossos estudantes, que uma parte deles, pelo menos até o ano passado, eram brasileiros. Eu não sei o que é que vai acontecer agora no próximo ano letivo, mas uma parte dos nossos estudantes de doutorado eram do Brasil, e eram eles que animavam os debates, eram eles principalmente que intervinham com uma consciência política impressionante, muito maior do que a dos portugueses, não é? Portanto, eu acho que é muito insistir nisso, mas tentar utilizar os novos instrumentos que estão aí ao nosso dispor. Não podemos, de facto, desistir de projetos sociais emancipatórios que temos lutado durante décadas, não é? Agora, eu creio que já agora também uma nota sobre o Brasil, ou seja, sobre aquilo que nós conseguimos daqui ir acompanhando, porque as notícias, todos os dias temos notícias sobre a realidade do Brasil, e a cada dia aparece uma nova surpresa da parte do vosso presidente, não é? Nós queremos acreditar que o desgaste
e a estupidez tenham limites, não é? E que haja um momento de esgotamento e de saturação, não é? E, portanto, mesmo que seja só nas próximas eleições presidenciais, que haja uma viragem profunda e uma ruptura para que aqueles milhões de brasileiros que votaram iludidos por aquela retórica sejam agora capazes de tomar decisões num sentido diferente e num sentido mais edificante, não é? Portanto, a democracia está cada vez mais frágil e eu acho que é um pouco por todo lado, é nos Estados Unidos, é no Brasil, é na Europa, sei lá. A debilidade é muito evidente e se não for os cidadãos a contribuir para isso, só os governos e os interesses que muitas vezes estão escondidos por trás dos ministérios e por trás dos grandes investimentos estão mais vocacionados para restringir ou corroer e destruir por completo a democracia do que para consolidá-la. Elísio, não tem mais questões aqui registradas, mas eu queria fazer uma ultíssima pergunta, porque o nosso tempo também já está mais ou menos dentro do que prevíamos para a sessão. Uma ultíssima pergunta para você comentar, finalmente, fazer suas considerações finais, retomando um pouco o eixo, a discussão, o tema das relações de trabalho, ou seja, quer dizer, o período anterior, o quadro anterior ao da pandemia, era um quadro, em geral, marcado por um crescente processo de maior vulnerabilidade dos trabalhadores e maior precarização dos trabalhadores por diversas, né, enfim, diversas vias. Grosso modo, principalmente pela via da perda de direitos, pelas restrições, né, pela desregulamentação, etc. Né, o atingimento da capacidade dos sindicatos de agir, né, de se manifestar e tudo mais, mas, por outro lado, também o crescimento das formas chamadas atípicas, né? E a zona cinzenta entre o formal e o informal, que tem crescido muito, né, com uma maior presença das formas de trabalho informal, inclusive nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, né? E no caso dos países da América Latina, enfim, da periferia, isso tem ganhado uma dimensão ainda maior, né? Inclusive por vias novas. Agora nós temos o caso, por exemplo, das experiências dos entregadores, dos trabalhadores, né, de serviço por aplicativos, tem crescido de maneira espetacular, todo mundo e tudo mais. E são condições de trabalho informais, né, precárias e tudo mais. Então, a pergunta é sobre, digamos, como é que você vislumbra, digamos, as tendências a partir do Covid, ou seja, dos impactos do Covid no que se refere a isso. Né? Haverá algum tipo é possível, digamos, se pensar, né, em algum tipo de resistência, de contraponto, né, e de retomada, né, do tema da proteção social, ou a tendência será a de avançar, de agravar ainda mais esse processo que já vinha de antes? Olha, só uma coisinha aqui, Roberto, a professora Nery fez uma pergunta no chat. Aí, assim? Tá. Aí... eu esqueci de rodar aqui o chat, então eu achei que tivesse parado. Ixi, Maria, tem muita coisa aqui, hein? Eu que não percebi, lamento. A Nery quer falar ou quer que a gente leia a pergunta? O trabalho docente em Portugal, tal como no Brasil, passou a ser realizado por meio digital. Elísio nos fala que houve reações em Portugal reafirmando a docência como trabalho relacional, portanto, se concretiza presencialmente. Essa concepção foi compartilhada pelos sindicatos de professores. E na Alemanha, como se deu esse processo? Deixa eu ver se tem mais alguém está anotando mais alguma pergunta? Valnetef, né? Gostaria de saber como você está vendo o papel do Estado enquanto regulador das relações de trabalho que vinha sendo mitigada e como ficaria pós-pandemia. Deixa eu ver se tem mais alguma. Paula, pergunta anterior de Nery. Acho que está só reafirmando. Acho que sim, né? Só reafirmando a pergunta de Nery. Acho que Paula está só repetindo, porque eu não tinha lido aqui. Desculpa aí. Não sei se eu deixei escapar alguém. Acho que não, né? Acho que eram essas duas.
Essas duas mais aqui eu fiz 3. Portanto, a gente... Elise, aí você já faz as suas considerações finais também, a gente já vai caminhando para o encerramento. O crescimento das formas ditas atípicas, quer dizer, elas, Roberto, elas têm apresentado tantos desdobramentos nos últimos tempos, eu diria até nas últimas décadas, não é? Desde que esse tema começou a ser focado, que ainda vem lá ainda do final do século passado, não é? Esses desdobramentos têm até aumentado a nossa dificuldade em tipificar ou pelo menos em classificar essas situações. Algumas estarão próximas da escravidão, outras são simplesmente ilegais, outras são criminosas ostensivamente, não é? Nós temos aqui observado, inclusive até já escrevi algumas coisas sobre isso, os trabalhadores das estufas, que aqui em Portugal é uma indústria florescente, pelo menos era até há pouco tempo atrás, com um grande volume de exportações, os mirtilos e as frutas exóticas que são produzidas em estufas, um trabalho intensivo e intensíssimo, e onde os trabalhadores são totalmente abusados, mão de obra imigrante, que vêm trabalhar sazonalmente, vêm muitos do Nepal, vêm da Índia, vêm de alguns países do leste, e muitas vezes já têm sido detectadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho situações de escravidão que é absolutamente deploráveis. E as autoridades também intervêm em alguns casos, mas nem sempre, porque, digamos, o poder económico dessas grandes empresas que são mundiais, que são com origem, algumas na China, outras nos Estados Unidos, outras até existem que são, digamos assim, têm acionistas de vários países, inclusive esses dois que eu referi, e que têm um poder económico muito grande, e como isso tem um peso grande na economia, a tendência das autoridades é serem relativamente facilitadoras, em vez de atacarem, digamos assim, essas situações de uma forma mais eficiente. A perda de direitos é também notória quando aparecem as crises, porque muitas empresas que já estavam vulneráveis agora ficam ainda mais vulneráveis. Outras, oportunisticamente, aproveitaram o layoff e depois do layoff fecham. E, portanto, os trabalhadores que estão muitas vezes, digamos, contratados através das próprias empresas de trabalho temporário, não têm muita dificuldade em conseguir resistir, desde logo porque não estão organizados em nenhum sindicato e portanto, as coisas tornam-se ainda mais difíceis. Por isso, reações desses setores são muito difíceis. Houve, como eu disse, denúncias, às vezes até as próprias televisões, na sua lógica, digamos assim, de corrida às audiências, as televisões privadas, muitas vezes dão visibilidade a algumas dessas situações e alguns setores, alguns sindicatos aproveitam isso para tentar exercer pressão. Mas, de um modo geral, são mais grupos ou ditos independentes, que em geral são de direita, do que os sindicatos, porque os sindicatos formais, que têm realmente uma cultura e uma tradição sindical por trás de si, a esses, de modo geral, as televisões não dão tanta atenção, até porque as suas formas de manifestação não são tão apoteóticas, não são tão, enfim, não são tão visíveis. Por outro lado, nesse tipo de situações também aqui muitas vezes convergem o problema sanitário com o problema sociopolítico, se quisermos. Ou seja, a pretexto de uma certa abertura, que já vem ocorrendo desde há um mês e tal, existem atividades que podem ser realizadas presencialmente. Uma das polémicas que houve aqui foi logo na celebração do 25 de Abril, a data da Revolução Portuguesa, que as autoridades decidiram que seria realizado no Parlamento, onde sempre foi, mas a direita e a extrema-direita fizeram, inclusive, manifestos abaixo-assinados na internet e até manifestações públicas contra a celebração do 25 de Abril, não é? Mas os mesmos que uma semana ou duas depois vão fazer manifestações de braço estendido a imitar o Führer, não é? E, portanto, essas situações têm dado alguma polémica. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP, celebrou o 1º de maio também com uma presença física
em Lisboa, com os trabalhadores, os sindicalistas a manterem-se distanciados uns dos outros, a 2, 3 metros. Mesmo assim, isso deu uma grande controvérsia. Portanto, a divisão esquerda-direita aqui em Portugal é muito nítida. Eu acho que há muito tempo não era tão visível como agora. Pelo menos no campo do comentário político, no campo das opiniões, na comunicação social, isso é muito visível e, infelizmente, a comunicação social, apesar de, enfim, ser uma realidade bem distinta do Brasil, mas é muito mais acolhedora das opiniões da direita e da extrema-direita até do que da esquerda. Portanto, os opinion makers, temos o Francisco Louçã e poucos mais, não é? Por exemplo, o Boaventura é raro ser chamado para falar de alguma coisa nas televisões, não é? E por isso ele hoje até podem, se quiser procurar, escrever um artigo muito interessante sobre isto que eu estou a falar e sobre a questão da TAP, da nacionalização ou não da transportadora aérea portuguesa. Portanto, esse debate está, de facto, muito em aberto. No caso concreto, como perguntava no Nery, salvo erro, a propósito, como é que se deu a questão desta resistência dos professores em relação à normalização do trabalho à distância? Houve debates, nomeadamente no ensino superior, mas também nas escolas públicas do ensino secundário, onde se, de facto, mobilizaram contra, porque a experiência que tivemos neste semestre passado de ensino à distância, a maior parte dos professores queixam-se que tiveram o dobro do trabalho e não conseguiram muitas vezes ter uma percepção do que é que foi o resultado do seu investimento em termos pedagógicos. E, portanto, a dificuldade de avaliar os estudantes, depois a confrontarem-se com situações muitíssimo díspares por parte da população estudantil, e, portanto, essa resistência, digamos assim, manifestou-se na opinião pública. É claro que teve, no caso português, o apoio dos sindicatos, dos setores mais, e eu estou falando principalmente do campo do ensino superior. Teve o apoio dos dois sindicatos, um ligado à CGTP e outro independente, do ensino superior, que tem denunciado e contribuído para dar visibilidade a estas situações díspares e muito preocupantes, das quais a maioria dos nossos reitores parecem mais ou menos cegos em relação às vantagens do digital e do ensino à distância, porque, lá está, eu acho que há pouca sensibilidade social também nos organismos muito centralistas na gestão e governação das instituições de ensino superior. E, portanto, há uma atitude muito mercantilista visível e que parte muitas vezes do pressuposto que o facto de haver ensino à distância é como se os professores estivessem todos de férias, não é? Inclusive, por exemplo, o reitor da Universidade de Coimbra apressou-se de imediato a avisar, em tom de aviso, atenção, senhores professores, não estamos de férias. Isto depois dele ter decidido o encerramento das aulas presenciais, não é? Como se nós fôssemos um bando de preguiçosos e irresponsáveis que não trabalhamos, não é? E isso causa muito descontentamento entre os professores, porque, de facto, a exigência da carreira académica, como vocês sabem, é muito grande, é muito dura, não é? As condições para fazer pesquisa, para levar avante os nossos projetos é extremamente difícil e ainda mais nesta conjuntura, muita gente interrompeu os projetos que estava a trabalhar por via das exigências em termos pedagógicos e por parte das autoridades académicas, muitas vezes há uma enorme insensibilidade nesta matéria. Em suma, o papel do Estado, para responder à questão que a Valnet colocou, eu creio que, de certa maneira, o reconhecimento do papel do Estado está a ser um elemento de convergência de opiniões, eu diria que em todas as sensibilidades da esquerda, desde a esquerda social-democrata à esquerda mais extremista, mais próxima até do Partido Comunista Português. Ou seja, digamos, o papel, o Estado na sua ação social, na sua ação das respostas que tem conseguido, apesar de tudo, dar, designadamente no campo da saúde, mas não só, não é? Tem despertado um maior reconhecimento da importância decisiva do Estado de bem-estar, do Estado de Providência, do Estado Social Europeu. Eu acho que
é e irá continuar a ser um ponto de convergência daqueles que querem contribuir para o aprofundamento da democracia e para travar as ameaças da direita e da extrema-direita que continuam a trabalhar na sombra e a tentar perpetuar os seus objetivos muito, muito destrutivos, não é? Portanto, nesse sentido, eu acho que enquanto estas políticas sociais responderem às populações, e aí eu creio que nós temos, de facto, alguma vantagem com todas as contradições que existem na Europa, mas temos alguma vantagem porque, apesar de tudo, inclusive notamos alguma evolução positiva nos últimos meses, quer da França, quer da Alemanha, que são muito importantes nestas matérias, em termos de uma maior consciência da importância da Europa como um todo e consciência do risco de que, se continuássemos com os mesmos critérios da crise de há 10 anos atrás, o projeto europeu ia muito provavelmente desmembrar definitivamente. E, portanto, há aqui alguns elementos que eu creio que podem reverter-se em oportunidades para um ciclo novo e um novo espaço para que o Estado Social continue a ser capaz de responder às necessidades das populações mais excluídas e mais vulneráveis, que isso é absolutamente fundamental em qualquer democracia. E creio que era tudo o que eu, para já, me ocorre dizer. Se houver mais alguma matéria, alguma questão, estou disponível. Bom, acho que é isso, Elísio. A gente quer agradecer bastante a sua disponibilidade, a sua ótima contribuição aí para o debate, né? Agradecer a Zé Ricardo pela participação também. Dizer que nós seguimos com esta série de webinários intitulada REMI em Debate. A próxima vai ocorrer no dia 27, ou seja, sempre de 15 em 15 dias, né, às segundas-feiras, às 16 horas. Então, na próxima segunda, pulando uma, na sequência a seguinte, do dia 27, teremos uma próxima. Já tem uma agenda aí com várias outras, né, e aí seguimos com esse debate.